Agora, eu já vi avaliações suas quanto à candidatura de Bruno Covas, colocando também como uma frente ampla. Seria isso mesmo, uma frente ampla, ou seria um voto no próprio candidato Bruno Covas, uma avaliação do que ele tem feito na prefeitura? Olha, quando a gente fala de frente ampla, às vezes fica difícil entender, no sentido que pensa que é um aglomerado de partidos, vários partidos, né? Mas não, o conceito, é outro conceito, né? Frente ampla é quando você vê uma situação difícil a ser enfrentada lá na frente ou naquele momento e que você precisa agregar as forças da sociedade que não sejam homogêneas, que pensem diferente e, no caso aqui de São Paulo e do Brasil, que sejam favoráveis e que defendam intransigentemente a democracia e sejam contra o autoritarismo e que percebam a necessidade de um país dar uma resposta e rápida à desigualdade social, que já era evidente, mas ficou escancarada por essa pandemia. Então, o Bruno agrega esse perfil, né? Eu conversei, olha, eu estou 1 ano trabalhando nessa questão da frente ampla e tentei articular para que não desse toda essa fragmentação, mas eu senti que na figura, e aí você falou a figura, eu te repetiria, a figura do Bruno é uma figura muito interessante, porque é uma pessoa muito equilibrada, que toma decisões com a cabeça fria, interessante isso, porque eu não tinha tanta intimidade com ele, eu passei a conhecê-lo muito melhor, sensível, muito sensível às pessoas, à dor das pessoas, com a questão, acho, do próprio sofrimento em relação à sua saúde, ao enfrentamento e depois a enfrentar a pandemia, a responsabilidade. Ele teve também um amadurecimento extraordinário e tem muita habilidade, é uma pessoa que tem habilidade, que ele conversa com todas as facções políticas, partidos, pessoas. Então, isso, na frente ampla, é agregador. O que me chama a atenção, Denise, é que, às vezes, as pessoas não conseguem ver a floresta. A floresta, hoje, aponta, se você for olhar com cuidado, a política, com P maiúsculo, aponta para o nome do Bruno. Porque o Bruno, ele simboliza, hoje, nesse momento, a possibilidade de pensarmos no que terá que ser. A gente não vai fulanizar, porque não apareceu ainda a candidatura que vai agregar. Porque essa candidatura, ela não pode ter carimbado na testa, eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou centro e não converso mais com ninguém. Ela vai se formar e ficar clara nesse primeiro semestre, né? E essa candidatura, ela tem que ser o mais ampla possível, ela tem que agregar o Brasil. E por que ela tem que agregar o Brasil? E por que eu tive essa clareza de que tinha que ser feito? Porque eu não aguento mais, como milhões de brasileiros, né? O retrocesso civilizatório que nós estamos vivendo, o vexame que nós passamos internacionalmente, a destruição das nossas florestas, e uma coisa até que você pode achar que não tem muita importância, mas acaba tendo um resultado muito grande, que é a banalização da vulgaridade, da deselegância no trato, do palavreado tosco, da falta da vulgaridade, dos absurdos. E nós banalizamos tudo isso. Eu não sei, outro dia até me peguei flagrando, falando de um jeito que não é normal, mas está ficando normal. A internet também ajuda, né? Mas nós temos que nos preservar como pessoas, não podemos agir desse jeito. E esse presidente é o exemplo da violência, do desrespeito a mulheres, aos quilombolas, aos negros, aos homossexuais. Então, fora que economicamente o Brasil está do jeito que está parado, o governo não tem programa, né? Então, tudo isso me fez pensar que, como em certas ocasiões, na própria história brasileira, quando Carlos Lacerda se uniu aos seus mais ferrenhos inimigos, ou no mundo mesmo, quando se uniram países que eram inimigos para fazer frente ao nazismo, isso se chama frente ampla. Não estamos inventando nada. Isso, em momentos de grande tensão, se faz. E por que eu estou dizendo isso aqui em São Paulo?
Por quê? Porque o Bruno hoje, ele une, né? Tanto é que eu estou com o Bruno, não estou com o Boulos, ou não estou com outro, que se isolaram também com outro discurso, porque ele tem essa capacidade, e é esta pessoa que nós vamos ter que descobrir, que vai ter essa capacidade de união, que vai ter essa capacidade de colocar o maior número de apoios, que eu não estou falando necessariamente de partidos, mas de pessoas que percebam que nós não podemos ir fragmentados em 2022. As pessoas desse país que defendem a democracia e acham que tem que ter política social mais forte nesse país, com distribuição de renda, elas têm que estar unidas.